Nós entramos todos os dias aqui, quando estamos em live, com muita alegria, sorriso nos nossos rostos, porque estar na presença de Deus, falar de Deus, estar com o Espírito Santo, só pode nos trazer alegria. Existe Deus maior, que criou você, que colocou o Espírito e o fôlego de vida, que te permite nascer todos os dias para desfrutar da bênção que Ele colocou no dia, com sol, com chuva. Se não fosse Deus, você não estaria de pé. Se não fosse Deus, você não estaria vivendo o dia que Ele criou. E através do seu Filho Jesus, pelo seu grande amor, Ele nos deu a condição de novamente voltarmos até Ele, de estarmos com Ele, de nos reconciliarmos com Deus por causa do pecado original. E depois que Ele nos ensinou, nos preparou, começou a igreja na terra, né? Porque iniciou-se a igreja depois que Ele morreu, ressuscitou, a igreja teve que andar e ser, né, os olhos, os braços, a testemunha viva do Senhor para trazer o Evangelho a toda a criatura. E nós estamos aqui, dando continuidade a tudo isso. Você, com todas as suas lutas, que aceitou Jesus como Senhor e Salvador e colocou Ele em primeiro lugar, está de pé, é um testemunho vivo do Senhor em tudo o que você faz. E nós estamos dando continuidade, porque estamos, como eu digo aqui, na reta final, o último bastão foi passado. Estamos correndo, prosseguindo para o alvo, sem olhar para trás e acertando as nossas deficiências, buscando a santidade para a salvação eterna. E tudo isso então faz com que a gente só se alegre, porque Deus está conosco. Deixa eu te dar um recado de Deus. Ele nunca te abandonou. Mesmo nos momentos mais difíceis, que nós às vezes pensamos, eu não ouço mais a voz de Deus. A coisa está tão difícil, o vale está tão longo, essa história, que a gente acha que Deus, realmente por causa das nossas falhas, aí que o diabo vem, né, falar, como você é pecador, olha como você fez lá atrás, olha o que você está fazendo aqui, olha isso, olha aquilo. Ele fica trazendo na mente da gente que nós estamos passando é pecado, é coisa errada. Ei, Jesus naquela cruz morreu para tirar a acusação do diabo. O crente só perde a batalha, só vive na desgraça, só vive no problema, se ele não se posiciona, se ele não mostra para o inimigo das almas, que é invisível também, que ele é filho de Deus, ele é herdeiro e co-herdeiro de Cristo, ele faz parte da aliança de Abraão. Depois de um deserto vem a terra de Canaã. E quando ele se posiciona, ele não fica no muro, ele vê o problema, ele decide, ele confronta, ele vai em cima de uma resposta, é um posicionamento. Eu sempre costumo dizer que quando o homem se posiciona, Deus capacita ele, dando as armas espirituais, oração, palavra, profetas, pastores, igreja, Deus vai capacitando ele, dando arma para ele lutar contra o inimigo. E quando ele então se posiciona, Deus dá a ele o quê? A constituição, ou seja, está constituído, ninguém derruba, ninguém vento forte, nada, situações, fofoca, palavra, destruição, querendo mexer no caráter da pessoa, porque Deus conhece e você está constituído. E contra isso o diabo não pode fazer nada, ele já foi destruído. Entenda isso no teu espírito, ele já foi destruído desde o início de todas as coisas, quando ele se rebelou, ele já foi sentenciado, ele não tem poder, né, maior poder, vamos assim dizer, para tentar matar você. Só vai acontecer isso se você permitir, você der brecha e se você cair no engodo do pai da mentira. Mas se você se posicionar, você vai viver o que a palavra de Deus fala, com luta. Ai, bispo, então é melhor eu não ser crente. Você quer ir para o inferno ou você quer ir para o céu? Sabe quem vai para o céu? Os cristãos verdadeiros, os crentes em Cristo Jesus. Então, você tem uma escolha, porque você entrar do lado da luz e achar que a vida vai ser luz, que não vai ter nenhuma luta, que não vai ter nenhuma situação, a Bíblia diz que o inimigo nosso, a saber, Satanás, seus demônios, estão ao derredor, todos os dias, 24 horas, tentando nos tragar, mexendo ali na saúde do filho, mexendo na vida financeira, mexendo no relacionamento conjugal, mexendo nas questões do sentimento, trazendo um monte de mentira, trazendo adultério, mentiras daqui, mentiras dali, trazendo isso e aquilo. Está escrito.
O Senhor nos alertou, mas o Senhor diz, ao derredor ele está tentando, porque ao seu redor o Senhor já deu ordem aos anjos, Salmo 91, para que venha em seu favor, te proteja. Então, aonde que está sempre a essência do problema? Deus? Não. Eu, você, nosso posicionamento. Se dermos brecha, se não nos posicionarmos em resistir a Satanás, em dizer quem nós somos, em fazer as mudanças, ouvir-nos e não fazer nada, não vale nada. Quando se ouve a palavra de Deus, porque qualquer coisa que eu ler aqui, desde uma genealogia das famílias e das nações, para você entender de onde você veio, como que aconteceu, por que isso, por que essa malignidade na África, por que essa malignidade na Ásia, por que essa malignidade no Brasil, tudo tem resposta na genealogia. Até mesmo uma genealogia lida, entendida, você tem através do Espírito Santo revelação para saber muitas coisas e não julgar como uma pessoa, né, sem conhecimento. Mas entender por que aquele país africano sofre daquele jeito, né? Quer saber de uma verdade? Só para você entender como são as coisas. Sabe o que significa a palavra Carrefour? Já tiveram a curiosidade de buscar algumas coisas? Por que Deus, através do Senhor Jesus, nos ensina que tudo que a gente põe para dentro da nossa casa, nós temos que fazer o quê? Qual que é a atitude de um cristão? Orar, consagrar tudo que você pegou naquele mercado. E quando pôr na tua mesa, orar, consagrar e pedir a bênção de Deus. Não foi assim que Jesus te ensinou? Por qual motivo, se ele ensinou, se tudo o que ele fez é bom, por que ele pede que você faça isso? Carrefour, ele tem um termo de encruzilhada. E essa encruzilhada, e esse nome que depois tem outro substantivo, eles são nomes demoníacos que são usados em todo tipo de magia, feito trabalho. E esse homem, e esse dono tem o que tem porque ele se consagrou e fez. Mas bispo, então, pelo amor de Deus, né? Então a gente vai ser beato. Você está ouvindo eu falar isso? O que eu estou te ensinando pela palavra? Tudo que você pegar lá, consagre. Tem outra opção? Tem. Tem ou não tem? Tem. Então, por que você vai abençoar o que você já sabe que tem consagração? Até agora eu não sabia, mas se você estiver me ouvindo e me ver em algum momento, você sabe. Se você tem dúvida da minha palavra, busque o entendimento, vai atrás do nome Carrefour. Mas não do que eles falam apenas como uma empresa, apenas como um mercado. Então, se você sabe, agora você é conhecedor, mude de supermercado. Você tem atacadão, você tem açaí, você tem outro. Se a gente for descoberto, se for revelado as outras coisas, você vai mudando. Tá certo? Veja que é importante você não ser nécio, mas ser conhecedor das coisas de Deus. Para que você veja que todo mal que às vezes você tem na sua casa é um presente de uma amiga. É uma amiga, né? Você homem, por exemplo, né? É uma amiga de trabalho. Ela me deu um perfume, ela me deu uma camiseta, é uma amiga. Aí você vai na tua casa para a tua esposa e fala, é uma amiga, ela me deu um presente. E às vezes por trás desse presente, já tem um demônio agindo para fazer uma destruição no teu casamento, porque os demônios se materializam em coisas, em imagens, em roupas, e assim vai. Mas eu não acredito nisso, bispo. Eu sou um cara racional, eu acredito naquilo que é prático. Então, amém. Continue com o que você acredite. Mas aos que acreditam, vocês sabem, tudo consagra a Deus. Tudo entrega a Deus. É um presente que você ganhou? Consagra a Deus. Se você não sentiu paz, se a esposa não sentiu paz, recebe lá o presente e depois você se desfaz do presente. Bispo, isso é uma coisa feia. Então devolva o presente. Fala a verdade, né? Você tem opções. Você pode ser um cristão que tem sempre as opções do bom e do melhor, mas você precisa tomar cuidado. Nesses últimos tempos, como é que se engana a gente? Como é que o cristão verdadeiro, diz a Bíblia, que será enganado? Como é uma linha tênue, né? Uma coisa que você não consegue, não é visível, não está claro. Porque se você vê o demônio, você vê o anjo, você é uma pessoa inteligente, você vai escolher o anjo. Mas Satanás vai se fazer de anjo.
os pastores serão lobos. As coisas que vão chegar para nós sempre terá por trás alguma ação espiritual para enganar o povo, para que o povo não receba, né, a bênção de Deus para chegar aos céus. E muitos cristãos vão ter a marca da besta. Ah, fui enganado. Ué, a gente está dizendo, a gente está alertando. Ah, mas o mundo está fechando para que seja dessa forma. Então, até o mundo fechar, você vai seguindo. Mas na hora que tiver que tomar uma decisão para seguir a Deus ou a Satanás, o Espírito Santo vai te revelar e nessa hora você vai se posicionar. Não quero. Mas sabendo que haverá consequências para que esse não quero na tua vida seja a marca de Deus. Por isso a gente busca servir a Deus para seguir no arrebatamento da igreja. Para que não fiquemos no tempo da tribulação, a grande tribulação. Para que nós não percamos a nossa fé por causa da nossa ingenuidade espiritual. Achando que tudo que está vindo, a robótica está vindo, a internet está vindo, a inteligência artificial está vindo, não vai ter mais dinheiro, vai ser cartão, quer dizer, o mundo espiritual maligno está fechando tudo para que você não tenha opção. Ou você vive aceitando o que eles querem, ou você diz não a eles e vai viver pela graça, olha só, pela misericórdia, pela fé de um Deus invisível que você não está vendo, mas se você tiver fé nele, será protegido, será guardado. Se tiver que passar por martírio, vai passar. Se tiver que ser executado pelo poder de Cristo, vai ser executado. Ô bispo, palavras pesadas, mas bem-aventurado aqueles que morrem e são perseguidos por mim, Jesus Cristo. Mas é uma opção, céu ou inferno. Qual você escolhe? Bom dia, feche os teus olhos, vamos pedir a Deus agora neste momento para que a gente possa dar seguimento. Hoje nós não teremos louvor, mas nós queremos trazer a palavra de Deus ao teu coração, e você que já está conosco aqui, que você seja abençoado, que você seja tocado pelo poder de Deus, amém? Feche os teus olhos. Querido Deus, eu sou muito grato ao Senhor pela oportunidade de ouvir e ouvir a tua palavra, porque a fé vem por ouvir a palavra. A transformação do homem vem por ouvir a palavra. As decisões do nosso coração, que é enganosa, quando ouvimos a tua palavra, nós conseguimos trazer o racional, o que é inteligente, o espírito inteligente do Senhor, para as nossas decisões, para aquilo que nós estamos querendo realizar. Pai, eu te peço nesta manhã, que o teu Espírito Santo invada, Senhor, os locais aonde esse vídeo vai chegar e é nas casas dessas pessoas que já estão ao vivo e no coração dos irmãos que estão aqui comigo presencial. Que não seja, Senhor, apenas uma palavra, porque a tua palavra é viva, mas que encontre um coração como uma terra fértil, onde esta semente possa chegar, possa crescer e possa dar fruto. E a você que não tem Jesus e que vai poder me ouvir e ver em outro momento, corra, aceite Jesus como Senhor e Salvador, não pelo medo de ir ao inferno, mas porque você deseja transformação, porque você crê nesse Deus invisível que criou todas as coisas e veio o seu Filho Jesus e morreu na cruz, era Deus, Filho de Deus, e deixou o seu Espírito Santo, que faz parte da Trindade. Tudo foi por Ele, criado por Ele e para Ele. Não há Deus maior, nunca houve Deus mais poderoso do que o nosso Deus. Todos os caminhos levam ao céu? Mentira! Não seja mais enganado, não seja pessoas infantis espiritualmente. Só chega ao céu se passar por Cristo. Como? Confessando Ele como Senhor e Salvador perante os homens. Isso é um ato. Eu tenho que declarar: Senhor, eu te recebo na minha vida como Senhor e Salvador. E eu declaro que a minha vida será entregue ao Senhor para fazer a tua vontade, não a minha. Me ensine, Senhor, me acrescente conhecimento, que eu possa me fortalecer aonde? Na igreja, ouvindo. Não, mas a igreja tem problema. Na igreja, na comunhão dos irmãos, pois ali é um tempo que Deus também prepara para você. Na sua comunhão pessoal,
na sua leitura, no seu tempo de oração. Assim Deus, o Espírito Santo de Deus fala conosco desta maneira, usando a natureza, usando sonhos, visões, profetas, palavra, e você vai estar ali linkado, porque haverá um ciclo, né, contínuo do Espírito Santo de Deus na tua vida. Mas parou os problemas? Não parou os problemas, mas você tem o Espírito Santo que te dará vitória em todos os problemas. Se você não tem, aceite, faça esta oração, convide Jesus a morar na sua vida como Senhor e Salvador. A Ele você vai dar toda a tua vida, a Ele você vai obedecer aos princípios que estão escritos na palavra de Deus. Não duvide daquilo que você não vê. A fé é exatamente isso, é o firme fundamento das coisas que eu não enxergo, mas tenho a certeza de que chegarão em minhas mãos. Eu creio no Espírito Santo pela fé visível, eu creio em Jesus pela fé, eu creio em Deus pela fé, que criou todas as coisas. Por isso você sabe que existe o ser maior, que muitos dizem que é frequência, muitos dizem que é um cosmo, muitos dizem que é um monte de coisa. É Deus que criou tudo, Jeová que fez todas as coisas, o Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias, Jesus Cristo o Messias. Ele veio justamente para fazer a vontade do Pai, e todos aqueles que creem nele estariam vendo ao Pai, e nós um dia veremos como ele é quando chegarmos ao céu. Não perca esta oportunidade. O mundo vai se deteriorar a cada dia mais. Conceitos espirituais, cristãos, éticos, e tudo que você tinha como uma referência daquilo que é santo, que é verdadeiro, família, ética e tantas coisas, moral, está sendo destruído dia após dia, através da internet, através desse celular nas tuas mãos, através de mentirosos, de profetas enganadores e assim por diante, que a Bíblia menciona tudo isso. Mas está em suas mãos o poder de decisão. Visto é difícil a gente criar um filho hoje sem internet. Eu não digo que é fácil, mas eu digo que é possível. Você determinar horários para essas crianças virem, olharem um celular conforme a idade, determinadas coisas, determinados desenhos. Se você, pai, permite que eles possam ver qualquer coisa, lá na frente você vai sofrer. E a culpa é sua. Quem responde por eles é você. E depois que eles tiverem formado todas as suas opiniões através de um conceito que não foi dado pelos seus pais, a culpa é sua. Você vai responder. Então, decida enquanto há tempo. Vai chorar agora, vai ficar bravo comigo agora, mas acho que é melhor agora do que ter um adulto totalmente revoltado, transformado e muito fácil para o diabo levar por causa das internet. Mas bispo, o senhor tem netos, o senhor tem filhos, graças a Deus os meus filhos não pegaram essa geração, mas os meus netos estão pegando. Mas não cabe a mim, cabe ao meu filho. Aquilo que eu puder orientar, eu vou orientar. Mas você precisa tomar uma decisão. Casamentos, né? A mulher estranha está invadindo o teu casamento. O homem estranho está invadindo o teu casamento. Nós estamos em oração. Que você esteja comigo aqui em oração. Mas você tem o poder de decidir. Satanás, eu te repreendo. Tira esta mulher da tua mente. Tira este homem da tua mente. Quantas vezes nós estamos falando aqui, tire ele da tua relação do teu celular, tire ele do teu relacionamento. Eu preciso até então mudar de emprego? Sim, se isso for fazer com que você viva em comunhão com seu marido e sua esposa, saia da onde você está, se o problema está lá. Porque Deus não fala assim, se o teu olho pecar, tire o olho, se a tua mão pecar, tire a mão. Por que Deus ensinou isso e deu orientação ao povo? Porque ele diz, aonde está o mal? Se você está debaixo disso, se isso te domina, então você é escravo disso. Então eu preciso ser livre disso. E às vezes para ser livre é desfazer de amizade, é desfazer de amigos, é desfazer de locais, é desfazer de cidade, é desfazer de casas. Se Deus tem planos para restaurar o teu casamento, se você quiser, a posição é sua, homem, a posição é sua, mulher. E eu invoco o poder de Deus, destruindo agora da sua mente, do seu coração, toda mulher estranha e homem estranho, Jezabel, demônio, sai agora da mente destas pessoas, em nome de Jesus.
Espírito Santo de Deus, coloque, Senhor, uma proteção, coloque um poder de posicionamento, de decisão a este homem e a esta mulher, para que eles possam restaurar o seu casamento. A Bíblia diz que se um concordar, então está tudo ok. Casa dividida não prospera. Você decide o inferno que você quer continuar vivendo, ou a paz e a bênção que você quer trazer sobre o teu lar. Senhor, eu quero aproveitar, Senhor, e clamar na abertura deste culto sobre os nossos filhos, que estão envolvidos em drogas, que estão envolvidos no bandidismo, que estão envolvidos, Senhor, no acomodismo, que estão hoje envolvidos em reter, em tirar dos pais o que conquistaram antes, que os pais faleçam, famílias brigando por herança, famílias brigando, Senhor, e matando pais para ter posse aquilo que eles conquistaram. Há uma mudança, Senhor, radical do mundo espiritual com referência aos filhos rebeldes, aos filhos que não querem obedecer a Deus. Se não obedecem aos pais, como é que vai obedecer ao Deus, o Criador? Mas nós clamamos pelos nossos filhos, nós colocamos eles debaixo, Senhor, da autoridade do teu poder. Tira esta rebeldia, aqueles que se dizem amigos e que levam eles, ó Deus, para as baladas, para a bebida, para os vícios, que como amigos não são coisa nenhuma. Tirem essas pessoas do lado dos nossos filhos. E Espírito Santo de Deus, lhe peço, se o profeta da casa, os seus pais, não está tendo acesso, como diz a tua palavra, que então, Senhor, envie anjos, envie homens, mulheres, igrejas, missionários, que haja uma palavra, e que esta palavra entre no coração destes jovens, para que eles possam voltar aos pés da cruz e adorar ao Senhor. Mas também te agradeço, Senhor, pois há uma geração de Samuel, assim como existem esses jovens, existem muitos que são orgulhos para suas famílias, que são jovens, mulheres, homens e mulheres de Deus, que estão firmes na igreja, que evangelizam os outros jovens, que fazem ações, Senhor, de evangelismo para salvar aqueles que estão perdidos. O jovem fala com o jovem, assim, Senhor, tem muitos que estão fazendo isso. E obrigado, Deus, porque o Senhor manifesta o teu poder, e aqueles que são de ti serão guardados de tudo isso. Clamo também, ó Deus, pela saúde, pois temos visto, como a Bíblia fala, as epidemias chegando, toda hora uma epidemia nova, toda hora uma doença autoimune, para, Senhor, desestabilizar as pessoas. Satanás usando as suas setas inflamadas, o corpo, Senhor, recebendo através do emocional tantas doenças. Em nome de Jesus, Jeová Rafá, traz, Senhor, a cura neste momento, tirando todas as dores, todo o diagnóstico do inferno que foi causado, todo o diagnóstico da medicina, que está, Senhor, no corpo, sim, mas, Senhor, seja quebrado a palavra desses médicos, seja quebrado esses diagnósticos, e o Senhor, nós te pedimos, Pai, dê ordem para que haja interferência do teu poder, Senhor, na vida dessas pessoas que precisam de cura, do restabelecimento, tirando as dores e cancelando toda a enfermidade. Eu creio pela palavra e pela fé que está sendo declarado no mundo espiritual, e pedindo ao Senhor para que ligue na terra e ligue no céu o que está sendo clamado, para que haja a cura do Senhor. E clamo pela salvação dos nossos familiares, os que conheciam a tua palavra e estão distantes, os nossos filhos, os nossos parentes, que eles possam retornar à tua casa, que eles possam retornar à tua presença e estar aos seus pés, buscando e adorando ao Senhor. Mas tudo isso são decisões pessoais, mas enquanto nós tivermos fôlego, nós vamos clamar pela nossa família, que é bênção, a família que o Senhor nos deste, a família que o Senhor criaste. Então nós clamamos para que eles venham e tenham salvação, e caiam a escama dos seus olhos, e eles saibam que só através de Jesus, tendo e recebendo como Senhor, é que nós podemos chegar aos céus. Assim eu quero orar, abrindo este culto, e já orando pela família, declarando a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Você que está aí comigo ao vivo, ou você que vai estar em outro momento, dá um glória a Deus, comente, É importante o seu compartilhar dessas coisas, porque nós estamos sentindo a presença do Senhor aqui, porque ela é muito presente. A gente sente que a presença do Senhor pela palavra que foi aberta já é um motivo para que a gente glorifique e adore a este Deus na presença poderosa do Senhor Jesus. Amém? Hoje nós vamos falar de um posicionamento.
E esse posicionamento, ele faz com que eu entenda algumas coisas, né? Mateus capítulo 14, versículo 15 a 21, você que tem a Bíblia aí, ou você que está com o celular que pode utilizá-la, vai lá em Mateus 14, 15 e 21. Olha só como Deus pode fazer uma multiplicação sobrenatural. Multiplicação sobrenatural. Só vive quem rompe, só vive quem coloca fé, só vive quem ouve a voz do Espírito Santo. Às vezes o Espírito Santo pode pedir coisas que para você naquele momento da oferta, do seu dízimo, é uma coisa que para você é algo assim, meu Deus, não, isso não é possível. Deus não está me pedindo tudo, Deus não está me pedindo isso, Deus não está me pedindo aquilo. Às vezes é Deus pedindo, o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque Ele quer fazer o sobrenatural. Tudo que você entrega na casa do Senhor, como sacrifício vivo, a sua vida, o seu valor, o seu dinheiro, né, tudo, você está dizendo a Deus, Deus, eu confio no Senhor e pela fé eu entrego. E a Bíblia, ela é feita por princípios. Tem princípio para você conviver no seu casamento, vida sexual, criação de filhos, planejamento financeiro, planejamento sentimental, tudo, cuidar de animais, tudo que você vive no dia, que está estabelecido, tem princípios. Se você obedecer os princípios, você será abençoado. Bispo, eu sou da igreja, não sou dizimista. O ímpio prospera, eu não sou dizimista, sabe por quê, bispo? Porque eu vejo o ímpio que não tem Jesus, ele prospera. Ele prospera porque aquele ímpio que você não conhece 100% da vida dele, em algum momento ele vai em alguma igreja e faz um depósito, ele vai e ajuda uma pessoa, ajuda constantemente pessoas, faz cesta básica para as pessoas, ajuda a pagar uma conta. Ele é uma pessoa doada, abençoada. E a Bíblia diz que aquele, o salmista fala, aquele que cuida do mais necessitado e o abençoa, Deus prosperará essa pessoa. Deus dará muito mais a essa pessoa. Princípio. Se você dizimar, princípio, o devorador é repreendido. Pouco ou muito que tem na sua mão, que não é culpa de Deus, você não estudou, você não se formou, você não quis seguir as regras da terra, que é sair do nada a um gerente, sem passar por conhecimento, às vezes é difícil. Mas Deus pode fazer? Pode. Mas qual é o caminho certo? Passo a passo. Aí você não estuda. Aí então você chega a um cargo mediano. E esse cargo mediano te dá um limite de valor mediano. Mas a Bíblia diz que se você for dizimista aqui, nunca te faltará nada. Se você é um cara que estudou, fez faculdade, se formou, tem um cargo executivo e ganha um bom salário, você se esforçou para isso, você se esforçou para isso, Deus te capacitou para isso. Então você hoje você é dizimista, Deus também te prosperará e nunca vai te faltar nada. Não sei se você está me entendendo. Não tem culpa, Deus. Você escolheu isso. Bispo, eu nasci numa família muito humilde. Eu nasci em comunidade. Mas a escolha até mesmo da comunidade, onde esse governo, com todos os seus problemas, ajuda a ter uma escola, ajuda a ter curso, ajuda a ter isso, ajuda a ter aquilo. Você que escolhe o caminho. Você que pode escolher. Os seus pais, lembra que eu falei que os pais são culpados muitas das vezes? Porque os pais, independente de onde estão, eles podem ser pessoas bastante compromissadas com Deus. Eu tenho história aqui de uma família, né, que não está conosco mais, o Salatiel, mas ele morava quando ele veio para Jesus, ele morava numa comunidade, numa casa bem simples. Aí ele conheceu a palavra e ele foi obedecendo a palavra. Hoje ele tem uma casa bonita, hoje ele tem comércio, hoje ele tem loja, ele tem muitas coisas, porque ele obedeceu, ele saiu daquela falta de conhecimento e ele e as suas filhas, eles começaram a andar com Cristo, a sua esposa. E hoje eles vivem as promessas de Deus. Também nasceram numa comunidade. E ele sempre me deixou dar esse testemunho para mostrar de onde Deus tirou ele. E ele está com Jesus agora. Então, existe uma multiplicação sobrenatural. Essa aqui de Mateus capítulo 15, versículo 14. Mateus 14, versículo 15 diz assim: ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: é conhecida de você. Este é um lugar deserto. Estavam num lugar deserto. Já está ficando tarde. Não tinha padaria, não tinha comércio, não tinha nada perto. Manda embora a multidão. Olha só. Aquele que tem pouca fé. Quem? Um discípulo. Quem? Andava com Jesus.
Mas qual foi a solução mais prática para ele? O mestre, manda embora, antes que fique tarde, para que eles possam ir a algum povoado, diz aqui o texto, comprar alguma comida para eles, já que eles passaram aqui a tarde toda com a gente ouvindo a tua palavra. Aí Jesus, vendo tudo isso, respondeu para ele e disse: eles não precisam ir, deem-lhes vocês algo para comer. Aí eles disseram: Senhor, tudo o que nós temos aqui são 5 pães e 2 peixinhos. Porque você já ouviu uma ministração nossa do Rema aqui? Aquele jovem estava perto de Jesus. Aquele jovem estava perto dos discípulos. Estava perto. Nós precisamos estar perto de Jesus. Ele ouviu. E ele viu que a atitude do primeiro discípulo era: vai embora. O outro não. O outro pegou a palavra do Senhor, que era: vá vocês. E ele começou a percorrer no meio da multidão, até que achou este jovem, que tinha os 5 pãezinhos e o peixe, que quando saiu da sua casa para seguir Jesus, se preparou. Olha só, né? Como é o princípio, né? As coisas não acontecem do nada. Se preparou, se planejou, pegou o lanchinho dele e falou assim: se eu passar o dia inteiro lá, pelo menos eu vou ter o que comer. Mas eles não sabiam que ele seria um instrumento de Deus, porque ele estava desprendido das coisas terrenas, ele estava desprendido de amar ao dinheiro, de ter posses, de correr atrás das coisas e se esquecer de Deus. Quando foi lhe dado lá ordem, procurando quem podia, ele se dispôs e ele entregou os 5 pães. Ao que Jesus fala no versículo 18: tragam-nos aqui para mim, disse ele. E ordenou que a multidão se assentasse na grama, tomando os 5 pães e os 2 peixes, olhando para o céu. Por quê? Por que você se desespera quando você recebe a notícia ruim? Sabendo que é do alto que vem o nosso socorro. Por quê? Porque Deus, o nosso Cristo, está nos céus. E quando nós olhamos para o céu, nós estamos dizendo: somos dependentes, Senhor, nós não temos o que fazer, mas o Senhor pode. E Jesus, olhando para o céu, levantou, deu graças, partiu o pão e em seguida deu aos discípulos, a estes a multidão. Todos comeram, ficaram satisfeitos e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Bispo, isso aqui é um livro, é uma história. Não, aqui é a boca de Deus, é a palavra de Deus, é a verdade de Deus, e isso aconteceu e isso é verdade. E a palavra de Deus diz que Deus não mudou, continua o mesmo. O Deus de ontem, o Deus de hoje e o Deus de amanhã. Jesus Cristo continua o mesmo. O Espírito Santo é o mesmo. O poder e a autoridade que foi delegado a mim, a você é o mesmo. O meu posicionamento é que diz se eu terei sucesso ou se eu terei fracasso. A minha fé diz se eu vou conquistar ou não vou conquistar. O que aconteceu aqui? Multiplicação sobrenatural. Multiplicação sobrenatural. Você crê nesta palavra? Deus pode multiplicar a tua vida financeira. Você tem coisas para resolver esta semana. Você está buscando porta de serviço. Você está buscando um recolocamento profissional. Você tem capacidade mais do que você acha que tem e que é. Você está num lugar acomodado. Você tem talvez uma língua, uma segunda língua, né, certa. Você é uma pessoa capaz. Você estudou. Você se formou em alguma coisa e está num cargo inferior porque você quer. Porque você não luta. Mas mesmo a vida toda eu fiz isso. Você tem informação, você é inteligente. Tentou buscar uma outra coisa? Bispo, eu queria fazer uma grande viagem. Então você nem passaporte tem. Bispo, eu queria comprar um carro. Você nem na concessionária foi. Que isso, bispo? O salmista fala assim: vem a mim sem dinheiro para comprar e adquirir. Diz o salmista. Mas ele não está falando com gente louca. Ele está falando com gente racional. Mas gente que é racional, mas que conhece o poder da fé e crê em Jesus. Quando eu vou na concessionária, eu olho o carro, eu olho e falo: Senhor, eu gostaria que o Senhor me desse a oportunidade de ter um carro desse. Você fez a primeira coisa. A segunda: qual é o meu planejamento para ter esse carro? É ficar do jeito que eu estou? Ou é buscar uma condição melhor?
Já que eu tenho condição, então eu vou fazer um teste aqui, eu vou fazer uma entrevista ali, eu vou ali, até que de repente, puxa vida, você foi contratado. O seu currículo deu certo. Por quê? Porque você tem capacidade, Deus te deu sabedoria, mas você está num lugar acomodado, ganhando um valor, né, bem abaixo, porque você está só acomodado, porque você está com medo de viver o novo. Não faça isso. Deus te deu o espírito de coragem, e Deus diz que o novo do Senhor é todos os dias para nós. Só conquista quem se arrisca, né? Ditado popular. Isso é uma verdade no mundo espiritual. Então, Deus está falando com você que essa multiplicação, ela acontece para quem crê. Aquele jovenzinho foi um instrumento de Deus, com 5 pães e 2 peixes, alimentou 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E esse Deus não mudou. Eu vou orar pela tua oferta, eu vou orar pelo teu dízimo, eu vou orar pela tua vida, né, naquilo que é o seu desejo, para que se destrave, desbloqueie qualquer medo, receio de você querer viver 2025. Jesus está voltando, mas você tem que viver o dia de amanhã como se ele tivesse para voltar 100 anos, e viver o dia de amanhã como se ele voltasse segundos na sequência. Você não pode parar a sua vida com isso. Jesus está às portas, lógico que ele está às portas. O que você tem que ter no coração nesses dias finais é que o teu coração não tem que amar o mundo, não tem que amar os bens, o dinheiro, e você tem que pôr Deus em primeiro lugar e buscar Ele em primeiro lugar. Se você fizer isso, todas as coisas serão acrescentadas na tua vida, e você vai continuar a sua vida, levantando cedo, preguiçoso, buscando o trabalho acomodado, indo para frente para buscar a bênção do Senhor. Você vai ter que começar a fazer isso, ter como as formiguinhas, diz a palavra do Senhor. Trabalhar, para quando tiver o tempo difícil. Vai chegar esse tempo difícil? Vai. Vai chegar as coisas? Vai. Jesus está mandando você se preparar. Você está fazendo o quê? Vivendo a vida? Deixa a vida me levar, não é isso? A música do cara lá? Vida leva eu. É isso mesmo? Você quer deixar a vida te levar? Você quer deixar o mundo te levar? Ou você quer deixar Deus te guiar? Deus fazer a diferença? Deus fazer algo diferente? Deus ser Deus de milagre? Deus ser Deus que responde? Mas isso só pode acontecer se você exercitar a tua fé, se você obedecer a palavra de Deus. Para Deus não tem primeiro, né? Senhor, se o Senhor me der o trabalho, se o Senhor me der, né, a esposa que eu estou pedindo, né, a mulher que eu estou pedindo, se o Senhor me der isso, então eu vou te servir. Ao contrário, irmão. Deus não precisa de você. Você precisa de Deus. Então eu me sacrifico primeiro. Eu entrego a Deus primeiro. Eu dou o meu melhor primeiro. Eu oferto ao Senhor primeiro. Sim, dinheiro, a sua vida. Você faz votos com Deus. E Deus não é Deus de troca. Ele é Deus de aliança. Se você entende isso, levante a tua oferta. Você tem o Pix da igreja aí. Se você sentir no coração. Bispo, mas eu não tenho o que dar hoje. Mas eu não estou preocupado com isso. Nós estamos preocupados com a intenção do teu coração. Porque se você deseja ofertar na casa do Senhor, você vai colocar um princípio aí. E aí Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar, vai te multiplicar. Amém? Deus de poder, de grande glória, de manifestação de milagre. Os teus filhos vão colocar as suas ofertas, os seus dízimos. Senhor, e a motivação do coração, esta é a essência daquilo que nós ofertamos ao Senhor. Não é o valor, não é quanto temos ou se temos, mas é a motivação de querer ser um instrumento vivo nas tuas mãos, ofertando valores, ofertando a minha vida, sendo o Senhor um instrumento na tua casa, exercendo o nosso chamado. Isso é sacrifício vivo. Mas, Senhor, conheces a necessidade da igreja, das igrejas, das pessoas, e naquilo que lhe aprouver, Senhor, fale com os teus servos, e se eles estiverem em paz, voluntariamente, com alegria, eles possam ofertar e dizimar a tua casa. Com referência aos dízimos eu consagro, porque lá está dizendo que o devorador é repreendido, e é repreendido mesmo. Muitos estão dizendo ao contrário, mas a palavra de Deus não muda, o significado dela, a essência não muda. Ela diz que se você fizer isso, for fiel nos seus dízimos, o devorador é repreendido, ou seja, aquele que te suga, que faz você virar todo mês deficiente, aquele que diz que o dinheiro pouco ou muito na sua mão não é suficiente, este é o devorador, faz você gastar onde não deve, faz você comprar coisas que não pode, que não precisa,
Ele vai devorando aquilo que você conquista, tirando o seu planejamento. Mas se você é dizimista, consagra ao Senhor, nunca lhe faltará. Aquilo que a tua necessidade precisa será recompensada, será dada, será reconhecida por Deus. E aquilo que o Senhor acrescentar é milagre, é bênção, é dádiva, é abundância, é prosperidade, é transbordar de Deus. Isso é ser um homem e uma mulher de Deus consciente, racional, é entregar aquilo que nós temos de valor diante do Senhor. Desta maneira eu consagro e te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém? Amém. Entregue ao Senhor com liberdade, em nome de Jesus. Glória seja dada ao Senhor. Aleluia. Pedro, Deus abençoe você que está aqui conosco. Glória seja dada ao Senhor, em nome de Jesus. Vamos lá, queridos. Hoje nós temos uma palavra do Senhor, como sempre, ao seu coração, porque nós cremos nessa palavra. Nós vivemos essa palavra. Nós andamos conforme esta palavra. Amém? Eu quero que você abra a palavra do Senhor em Romanos, capítulo 12. Eu quero que você siga comigo. Tudo isso que eu vou passar, que eu anotei aqui, eu quero colocar no teu coração, do nosso posicionamento diante de Deus. Será que de verdade você está disposto? Preste atenção na minha pergunta. Será que você está disposto a pesar na balança as consequências e pagar o preço de ser um cristão verdadeiro? Lembra das histórias do Romanos? Quando eles perseguiam os cristãos, colocavam ele nas covas dos leões. Ah, você é cristão? Você não serve a César, você não adora o imperador, você é cristão, você é cristão, você é cristão. Colocava todo mundo lá no Coliseu, abria lá as portas dos leões e todos eram devorados. Porque declaravam que eram de Cristo. Será que você vivesse numa época como essa? Ou como nos dias atuais nos países muçulmanos, que você viu cenas aí na televisão, todo mundo de joelho, na beira de uma praia, e lá as pessoas que servem a Alá, com uma faca no pescoço, porque eles iam ali matar todos aqueles que eram cristãos. Isso ainda existe nos nossos dias. Mas você está disposto? O Brasil não tem isso, né? Que bom, né? Nossa perseguição é outra. Mas você está disposto de verdade a pagar o preço, colocar na balança o preço e a consequência de você declarar que você é um cristão? Eu vou te dizer algumas consequências que nós vivemos. Eu vivi isso nos anos 70, anos 80 e um pouquinho aí até a metade dos anos 80. Você era destituído das suas amizades porque você tinha a opção de escolher. Eu não vou na balada. Antigamente era discoteca. Eu não vou na discoteca. Eu não quero viver aqui. Eu vou para a casa de Deus. Você é um chato. A gente não vai te convidar para as festas. A gente não era convidado para as festas. A gente era meio deixado de lado, né? Porque até a forma da gente se vestir não era igual. As mocinhas da igreja não eram igual aos dias de hoje. Mais uma vez quero alertar aqui a vocês, mulheres de Cristo aqui, né? Por favor, obedeçam a palavra de Deus. Se vista em equilíbrio, com moderação, para estar indo ao trabalho, para estar indo à igreja, para estar no convívio da sua família. A Bíblia fala que tanto o homem como a mulher tem que ser equilibrado no vestir, no falar, no andar, no agir. Então eu não preciso ser repreendido por profeta, eu não preciso ser repreendido por ninguém. Se eu conheço a palavra, eu me visto para que o nome de Cristo seja adorado. Homens que ficam com aquelas camisetas, aquelas coisas apertadas, calça apertada, as mulheres a mesma coisa, calça apertada, vestido com decote, aqui atrás até o rasgo lá embaixo, até o rasgo aqui em cima, é um vestido que tem um rasgo numa perna, né, que se fizer um movimento você vê tudo. Isso não faz parte de mulheres cristãs e nem de homens cristãos. E a palavra de Deus, parece que os pastores e os homens de Deus não querem falar mais para não machucar as pessoas. Eu não estou aqui sendo agressivo, eu estou dizendo da palavra. E se você é uma mulher de Deus e um homem de Deus, você toma cuidado com isso. Vou falar, mas a roupa não quer dizer que eu sou uma pessoa de caráter. Não estou falando nada disso, e nada disso realmente é verdade. A roupa não define o seu caráter. Mas a forma que você veste, que você age, demonstra exatamente que você conhece ou não conhece, obedece ou não obedece aos padrões da palavra de Deus. A decisão é sua sempre. Amém? Você já pensou, mulher,
Quando você veste uma roupa decotada, mas o homem é safado. Deus criou o homem, a mulher, criou o sexo com uma coisa boa para se viver em dois, no tempo que Deus determinar. Quando o homem e a mulher faz diferente, as coisas já começam a ter problema. Pulam etapas, jovenzinhos pulam etapas, não é isso? Quando a gente se veste, e você mulher se veste com roupas muito decotadas, muito sensualizadas, você vai provocar os olhos dos homens. Mas bispo, se os homens de Deus é assim, eles não têm que olhar, eles vão olhar. Nós vamos olhar o que é bonito. Mas se você se veste de uma forma sensual, a segunda olhada, a terceira olhada, o homem pecou. E você foi o instrumento que fez o homem pecar. Nós vemos aqui vídeos, não sei se é montado ou não, mas que nas igrejas, como é que um cara pode adorar a Deus com uma mulher na frente dele com um vestido totalmente ajustado? É tubinho que fala aqueles vestidos? Vestido tipo tubinho, que modela o corpo da mulher como um todo, às vezes branco, transparente, vendo tudo, e o cara está atrás dela, lá o pastor falando e cantando, e o cara está louvando a Deus lá, e de repente, ele é safado, bicho. Se ele olhar, ele é safado, ele é sem vergonha, ele é do mal, ele está endemoniado. Tá certo. Deve estar os dois endemoniados, então. Porque a Bíblia fala disso. E o que a gente vê nos cultos, e o que a gente vê nas vestes, e o que a gente vê no falar, cheio de cristão com palavras torpes na boca. Ah, bispo, pelo amor de Deus, o senhor não vive na terra, né? O senhor vive em outro lugar. Não, eu fui criado na igreja. E eu repreendo todas as vezes que eu tenho vontade de falar, de pensar coisas erradas. Mas não falo, não digo. Um cristão com palavrões na boca, com atitudes degenerativas, com gestos degenerativos, Deus fala que essas pessoas não herdarão o reino dos céus porque não estão limpas. Ser de Cristo, ser batizado é se limpar, é deixar o velho homem para trás. Bispo, mas por que o senhor está falando isso? O senhor está entrando na palavra de Deus, o senhor já está falando isso, o senhor está exortando a igreja? É porque o Espírito Santo está mandando exortar, porque a gente ouve coisas, a gente vê coisas, que a hora que a gente tem para poder falar da verdade, a gente exorta. Isso cabe para mim também, viu? Não é só para vocês. Por isso, Romanos 12, versículo 2, olha o que ele diz aí. Não sede conformados com este mundo, com tudo que o mundo tem trazido. O tipo de forma de ganhar dinheiro, a maneira de ganhar dinheiro, a maneira de se colocar no relacionamento conjugal, a maneira de criar filho, está tudo errado. Tudo o que o diabo quer, tudo o que o mundo quer. A sociedade inverteu os seus valores, mulheres e homens inverteram os seus valores, filhos e pais inverteram os seus valores, a condição de conquistar a terra, buscar a prosperidade foi invertida, né? Hoje se fala assim, para que colocar filho na escola? Para que eles estudarem se a internet, a inteligência individual faz uma criança de 8 anos colocar um dinheiro em bolsas de valores e o IA, a inteligência, o robozinho vai gerando fortuna, vai gerando dinheiro para ele e ele fica rico, com 12 anos já é milionário. Para que estudar? Para que perder tempo trabalhando das 8 horas da manhã até as 17, se eu posso ganhar dinheiro home office, na minha casa? Porque essa é a geração. Se você não entrar na geração aqui da inteligência, você vai ficar de fora. Tem verdades aí, mas por trás tem a mão de Satanás para tirar aquilo que é a essência daquilo que Deus criou. A tecnologia está aí? Tem, você tem que usar ela, você tem que aprender ela, você tem que ganhar dinheiro com ela, mas não se esquecendo de Deus. O que acontece hoje com um jovem que não teve estrutura, que não sabe o que é realmente, né, culturalmente falando, criar uma família, proteger uma família, trabalhar, já ganhar dinheiro com 10, 12 anos, ficar milionário? Você acha que essa criança, esse jovem vai buscar a Deus? Eu te pergunto, vai buscar a Deus? Não. Então nós temos que voltar às origens, ensinando o que a tecnologia pode nos dar de melhor, mas colocando as verdades bíblicas do Senhor. Não se conforme com este mundo, mas sede transformados pela renovação da mente. Colossenses lá, né? Inteligência espiritual. A nossa mente, ela não faz com que a gente aceite, mente de homem e mulher de Cristo, ela esteja cativa em Jesus Cristo. Não aceite o que o mundo está te entregando, não. O mundo está dizendo que casar, para que casar? Pelo amor de Deus, para que ir num cartório casar? Para que ir numa igreja casar? Junta.
Se não der certo, cada um para o lado. E de preferência, quando casar, faz um contratinho aí, ó. Até aqui eu adquiri 3 casas. Ah, você não adquiriu nada, então você vai não ter direito a nada. Se nós conquistarmos junto, o princípio já começa errado. Porque Deus diz que o homem se junta à mulher para viver uma coisa só. Tudo que é do homem pertence à mulher, tudo que é da mulher pertence ao homem. Mas por causa deste conceito humano, terreno, terrestre, porque a mulher pode falar assim, mas o cara é safado, o cara fica comigo hoje, daqui a pouco 2 anos está longe, então eu vou me cuidar, mulher. Se você tem discernimento de Deus, se você busca Deus, Ele vai te dar um homem que é fiel, um homem que mesmo com suas deformações, será fiel com você até a morte, e a mulher também. O problema é que nós não confiamos mais em Deus, nós não pedimos mais nada a Deus. E para mim e para você, que às vezes eu tenho vontade, irmãos, de sair aí querendo fazer um monte de coisa, pela força humana, né? Pela indignação, pelas mentiras, pelas calúnias, dá vontade de sair processando as pessoas, dá vontade de sair colocando as pessoas no seu lugar, né? Mas aí a imagem de Cristo, da igreja, daquele que tem equilíbrio, daquele que tem o Espírito Santo, daquele que confia em Deus, Deus é o teu juiz. Se todos vierem contra você, Ele continuará sendo o seu juiz. Entrega as pessoas nas mãos dEle, entrega a situação nas mãos dEle, entrega a sua vida a Ele, e Ele será o seu juiz. E a vergonha será deles, e a honra será sua. Não faça o contrário. Mas o mundo manda você fazer o contrário. Mas Deus hoje está exortando a mim e a você. Está dizendo, transforme a sua mente. Não aceite o que o mundo está falando. Busque em Deus, renovando ela em Deus, buscando em Deus, as coisas se renovam todos os dias. Você vai saber qual que é a perfeita, a agradável, não é? Diz aqui o texto, e a boa vontade de Deus para você, porque você tem o relacionamento com Ele. Não ande do seu jeito nessa vida, não faça do seu jeito, não faça, por favor, desse jeito. Nós somos a igreja de Cristo aqui na terra. Nós somos exatamente o que está dando equilíbrio, né? Que Deus está preparando para salvar ainda aqueles que Deus escolheu, que já está predestinado a esta salvação, por escolha. Não porque, Deus predestina a salvação, mas você escolhe. Se quer Jesus, né? Lembra da semente? Colocou na beira do caminho, veio o passarinho e comeu. Colocou lá entre os espinhos, sufocou as coisas da terra. Colocou entre rocha, não teve profundidade, mas colocou na boa terra, deu fruto. Essa é a história de todo ser humano, espiritualmente falando. A semente é lançada em todo o tempo, e a Bíblia fala que ele precisa de homens para trazer a ceifa, ele precisa dos seus filhos, para tirar as pessoas das trevas, e nós somos estes. A igreja é isso, você como igreja é isso. Você não pode se esquecer quem você é, então você tem que se limpar, né? Dói pedir perdão para Deus, se arrepender todos os dias. Às vezes dói, porque às vezes você fala assim, mas eu já sabia, mas pequei de novo. Eu já sabia, eu já conheço a verdade, mas dei novamente brecha a Satanás. Às vezes você fica nesse sentimento, né, de culpa, de arrependimento, dizendo para você mesmo, você é um burro mesmo, você é um fraco, você é um coitado, sabe que é pecado, sabe que não pode fazer, mas faz. Aí você vai diante do altar de Deus e ainda há tempo dele ver sinceridade no seu arrependimento e falar para você, filho, você está perdoado do seu pecado, não peques mais. Ainda há tempo, mas vai chegar numa hora que não há tempo, e aí será choro, mas choro de tristeza, choro porque você sabe que foi fechada a porta do céu para você, porque você não quis ouvir a voz do profeta, porque você não quis ouvir a voz de Deus, porque você não quis acreditar na palavra de Deus, e é muito mais fácil acreditar no que os homens estão mudando da palavra de Deus, para flexibilizar, justificar o seu jeito de ser com referência ao pecado, com referência às suas vestes, com referência ao que você pensa, com referência àquilo que você quer fazer da vida. Eu vou deixar a vida me levar, e não deixar a Bíblia te guiar. E aí o teu posicionamento fica fora de tudo isso. Você é a igreja, vou te dar um exemplo, que saiu do Egito, reconheceu Jesus, aceitou Jesus, está vivendo com Jesus,
E agora passa, né? Porque você saiu das trevas, veio para a luz e passa pelo deserto. E às vezes o seu deserto é grande, é pequeno, mas está no deserto. Porque você é luz. As trevas te atacam, te atacam, te atacam. Os demônios te atacam, Satanás te ataca. É problema aqui, é problema ali, 24 horas. Você está no deserto, mas você é a igreja de Cristo. Você é aquele que Deus escolheu, saiu do Egito, está no deserto. E qual é o resultado para aquele que obedece? Canaã. A terra prometida, salvação, vida eterna, porque você foi fiel. Mas muitos do deserto morreram, e muitos de nós vamos morrer, se não houver mudança. Se não houver mudança, e a mudança é em vida, para que você reine a eternidade nos céus. O pagar o preço, você está disposto mesmo a ser um cristão e pagar o preço? A sair das rodas dos escarnecedores? A sair com as conversinhas que tem em roda de homens? É só mulher, é só isso, é só aquilo, é só bebida, é só isso. Você que é novo, casadinho de novo, né? Teve uma vida de solteiro, segunda, quarta, sexta jogando bola, terça e quinta jogando alguma coisa com os amigos. Você casou, rapaz, cresce, você tem uma família, você tem que trabalhar, lutar, trazer ali o sustento para sua família, amar sua esposa e ficar na sua casa. E se tiver que sair, é sair com ela, não é com a amiga, com o melhor amigo. Acorda. Ah, mas se casamento é isso, eu quero ficar junto. Então tá bom. Vamos ficar junto no inferno, né? Vai todo mundo pro inferno logo de vez. Tá contra a Bíblia, tá contra os princípios. Eu não sou retrógrado, eu não sou profeta de caos, eu falo a palavra. E a palavra diz que está errado. Escolha. Se posicione. Aí continua dizendo então que eu sou este. Eu sou este Israel. Eu sou esta igreja. Eu sou esta pessoa que vou viver, passar pelo deserto e depois entrar na terra prometida. Há um preço por ser de Cristo. Há um preço a ser pago. E você precisa decidir e saber que as consequências desse preço é vida tranquila, é vida de paz, é vida de prosperidade, é só viajando, é só dando graças a Deus, glórias a Deus. Eu acordo de manhã e digo obrigado, Jesus, porque hoje eu estou em Miami. Obrigado, Jesus, porque hoje eu estou em Dubai. Obrigado, Jesus, porque hoje eu estou em Fortaleza. Obrigado, Jesus. Não, irmão, se você é obrigado, você tem que pedir mesmo e dar a Deus. Mas você deveria colocar esse obrigado, Jesus, porque eu sou um instrumento seu. Se eu estiver em Miami, de férias ou trabalhando, eu vou ter a oportunidade de evangelizar alguém, de falar de alguém, de ir a uma igreja, de fazer alguma coisa, de mostrar que eu pertenço ao Senhor. Isso não acontece, irmãos. E aí? E o tempo de Deus? Porque você começa a pegar o tempo e usar naquilo que o Senhor está te permitindo viver. Mas você já percebeu? E eu quero então te alertar. Deus já tem o povo que Ele vai levar para os céus, desde a eternidade. Ele só predestina e te diz, escolhe o caminho que você quer seguir. Ele já tem. E se Deus permite muitas coisas acontecerem, é para forjar, para ensinar, ou para, não se assuste não. Não pensa que eu estou fazendo heresia. Deus é bom, Deus é de misericórdia, mas Deus é Deus de justiça. Se tudo tem o controle dele, essa tua vida fácil está no controle dele. Mas você precisa entender que o controle dele é para que você faça a vontade dele. Se essa vida está tão fácil, você está se esquecendo dele, e ele que te deu, ele que te permitiu viver essa vida fácil aí, é porque tem objetivos aí de Deus para provar e mostrar que você, que não está fazendo a vontade dele, não está indo para o céu. Ele te deu corda, talvez num português mais claro, para que você mesmo se enforque. Não estou falando heresia não, estou querendo trazer um esclarecimento de entendimento. Se ele controla tudo, e se você está vivendo essa vida aí maravilhosa, mas sem compromisso com Deus, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Se ele que permite, ele está permitindo para você se afastar. Por isso que para aqueles crentes de verdade, olha que coisa linda, aqueles que são de Deus, não tem uma vida fácil. Deus prospera o cara, mas é uma vida difícil, é uma vida de luta, é uma vida constante buscando a Deus, para que ele sempre saiba que ele está de pé, e ele serve a Deus, e ele agradece a Deus, e ele tem o que tem, porque Deus entrega para ele, mas Deus não dá de assim, fica livre, não. Deus fala assim, ó, tá tendo isso, mas isso faça para mim em primeiro lugar.
E aí quando você fizer para ele, você sem perceber, Deus está te dando casa boa, carro novo, está te dando condição para viajar, descansar, mas em tudo isso você tem o teu coração em Deus. Faz a obra de Deus. Primeiro você cuida da obra. É tão diferente essas coisas quando você entende, quando você aceita na realidade. Eu não posso me conformar com o que o mundo está trazendo. Eu não posso aceitar. Eu estava falando com uma pessoa que faz parte do meu convívio empresarial do Rio de Janeiro, e ele falava assim, eu tenho um respeito muito grande a você, você é uma pessoa sábia, uma pessoa de Deus. O cara falando para mim, e por isso que eu te considero sempre. Mas ó, cuidado com isso, cuidado com aquilo, eu sei que você sabe, mas eu estou só te alertando, cuidado e tal, porque você me ensinou. O meu casamento hoje está de pé, porque você disse para mim, que era para mim lutar pela minha esposa, que eu tinha que ficar com ela. A ela que pagou o preço quando eu não tinha nada. A ela que era bonitinha, linda, maravilhosa, passou-se 30 anos, hoje não está assim, né? Mas, amém, eu amo ela. E eu tenho que viver com ela. Você me disse isso. E aí eu já estava trocando ela por uma menor de 20 e poucos anos, bonita, me tinha como herói, me tinha como uma pessoa importante. Mas você veio, e você não foi o amigo que falou assim, se a mulher lá não quer mais nada, se ela não está te dando o que você quer, se vocês não estão mais se conversando, vai viver no inferno por quê? É o que muitos falam. Jesus deu a carta de divórcio, olha só, tem muitos que falam pela palavra, Jesus falou, Moisés deu a carta de divórcio, tá tranquilo, se um não quiser, sai fora. Jesus disse isso. Mas ele está dizendo de uma maneira assim, eu estou dizendo, lute pela restauração. Lute por aquilo que vocês fizeram lá atrás, me chamaram, convidaram Deus para vir no seu casamento, fizeram juras dizendo na morte, na saúde, né? na enfermidade, né? Na miséria, na riqueza, vocês fizeram esses votos, eu serei com você até a morte vai nos separar, mais ninguém, e vocês fizeram um compromisso. Aí vem a luta, vem a dificuldade, sai da luta, sai daquela vida assim medíocre, começa a conquistar, começa a ganhar um bom dinheiro, está com uma vida tranquila, buscando a Deus, de repente vem o diabo, põe aí uma mulher estranha, um homem estranho, e você decide que a mulher está gorda, está feia, está velha, já não anda, já não sei o que, isso e aquilo, e você está tendo oportunidade porque tem dinheiro. Olha como você é coitado, né? Como você não vê o engano, né? E aí você vai para essa vida, deixa a mulher que sofreu com você, e acha que Deus vai te abençoar usando a Bíblia, porque Deus não fala que você não tem que se divorciar, Ele até fala, assim, se dois não estão se entendendo, é melhor que se separem, né? Mas Ele na sequência diz, que se você casar de novo, se você repudiou a mulher por algum motivo e se casar de novo, a minha bênção não está isso, você está adulterando, você está fazendo algo errado. Então aquele que fez a divisão, aquele que trouxe o problema, aí não quero discutir, mas aí, ô bispo, o cara é violento, o cara é isso, o cara é aquilo, não estou falando disso, você está entendendo o que eu estou falando? Quem é a origem da coisa vai ter um problema muito sério. Quem é o cara ou a mulher que quer se separar, seja por ideias que não deram mais, o sexo não dá mais, qualquer coisa não dá mais, se você é a origem da separação, você vai ter um problema muito sério. Ainda mais se você conhece a palavra. Porque você tem que buscar a restauração. O mundo diz que você tem que separar, vai viver, vai ter uma vida em paz, vai viver no inferno por quê? O mundo está falando isso. Mas Deus não fala isso. Ele fala assim, ei, você conhece o meu poder? Restaura o teu casamento. Restaura a sua comunicação. Volte a ser um homem de amor com a sua esposa. Mulher, volta a ser uma mulher de sabedoria. Restaura. Mas a nossa comunicação está ruim. Restaura. Você não tem inteligência para saber que você está sendo grosseiro, que você está sendo uma pessoa sem paciência? Não aguento mais, fala demais. Ai Deus, me dá paciência. Que eu não vejo muito dela falar, mas que eu veja a qualidade que ela tem. Tem que começar por algum lugar. Mas é você que tem que fazer. Porque senão você se conforma com o mundo. Está muito fácil o mundo. O mundo está dando coisas assim fácil. Porque é o processo que o anticristo e o mundo como um todo está fazendo para que todo mundo vai se distanciando
dos princípios que Deus estabeleceu. Porque o diabo não luta contra você, o diabo luta contra tudo que Deus fez. E você é a criação de Deus. E é por isso que você é uma peça fundamental para Satanás. E o sexo é o problema maior dessa terra nos dias de hoje. Não é nem fama, não é nem dinheiro, é sexo. E aí você vê crianças querendo mudar de sexo já pequenininha, a lei protegendo elas, não deixando que o pai não permita, a escola ensinando, né, que a questão da multissexualidade é uma coisa normal, os pais de hoje jovens que, não tem problema, eu sei conviver bem, eu, homem, meu marido, homem, a gente sabe conviver bem com a criança que nós adotamos, ou que a gente gerou de alguma forma, ou que a ciência pode fazer o homem gerar, sei lá o que vai acontecer, mas tudo isso não está de acordo com a palavra de Deus. E aí? Como é que eu me posiciono diante de tudo isso? Israel teve que pagar as consequências de dizer que eram de Deus e não queriam viver debaixo da escravidão do pecado do Egito. Viveu sequidão. O homem sem Deus, espiritualmente, ele é uma pessoa morta. Porque o Espírito que está em nós, que foi soprado, é o Espírito de Deus. Então o homem tem um vazio. Você pode ter todo o dinheiro do mundo. Se não tem Deus, tem vazio. Você pode ter a mulher mais linda do mundo. Se não tem Deus, está vazio. Se você tem posse, está vazio se você não tiver Deus. Olha o que diz lá Lucas, capítulo 11, versículo 24. Quando o espírito imundo tem saído do homem, ele anda por lugares secos, buscando repouso. Não achando, ele diz: eu vou voltar para a minha antiga casa, de onde eu saí. E chegando lá naquela casa, Lucas 11, versículo 24 e 25, acha a casa limpa, varrida, ornamentada. Então ele vai, leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e eles entrando, habitam ali, e o último estado deste homem é pior do que o primeiro. Estava falando com o nosso irmão aqui hoje mais cedo. Nós não temos escolha. Quem é de Deus só tem uma escolha: servir a Deus, olhar para a cruz e seguir adiante para o alvo, que é a salvação. Você vai se limpando, você vai se moldando, você vai buscando os dons, você vai tendo o seu chamado, você não tem escolha. Porque você viu aqui, ou nós servimos a Deus, ou nós servimos ao diabo. O Espírito de Deus está aqui dentro de nós, mas o pecado separa, ele se ausenta, ele não pode colaborar com o pecado. E quem escolhe o pecado é você. Então, quando ele diz aqui, que quando o espírito imundo sai do homem, quando você busca Deus e faz com que o Espírito de Deus seja atuante na tua vida, o espírito maligno vai embora, saiu do homem, Deus começa a limpar a casa. Porque você vai se transformando, seu caráter vai mudando, você não vai fazendo mais nada errado, mentira, adultério, essas coisas todas. Você vai se limpando, você não vai tendo a ganância da terra, você vai se desfazendo das coisas ilícitas, erradas, vai se limpando. Mas não se esqueça que nós nascemos e fomos gerados pelo pecado. Jesus veio e nos reconciliou com Deus, mas disse para mim e para você: escolha, você tem a escolha, você tem o livre-arbítrio. Para me seguir, essas são as regrinhas. E que tem regras. As pessoas, não, nós estamos no tempo da graça, não tem regra, nós somos salvos pela graça. É óbvio que você é salvo pela graça. Naquela cruz, a graça te alcançou. Mas você acha que a graça te alcançando vai te levar ao céu? E se você continuar roubando, adulterando, mentindo, você foi transformado? Você aceitou Jesus de verdade? Porque onde entra a habitação do Espírito Santo de Deus e a pessoa faz com liberdade, com verdade, há transformação. Se não há transformação, é tudo mentira o que você está vivendo na igreja. A sua salvação, o seu aceitar em Jesus Cristo foi pelo emocional. Você não entendeu que você tinha que mudar. Você não entendeu que servir a Cristo tem preço. Você não entendeu isso. E acha que isso, porque você não... mas a carne, a Bíblia fala, né? A carne ela tem o seu poder, mas o Espírito é mais forte e vivifica.
Deus está te dizendo, cara, escolha, o Espírito Santo nunca vai te abandonar. É só você decidir. Não pecado, não mentira, não adultério, não isso, não aquilo, não isso, não aquilo. E você está caminhando para a salvação. Mas a partir do momento que você der brecha, Deus, conhecendo a sua deformação, enquanto há tempo, pela misericórdia dele e pelo seu arrependimento, ele te perdoa. E você continua andando. É necessário que o homem entenda isso, que a sequidão de não buscar a palavra, de não buscar em oração a Deus, de não ficar assistindo, indo à igreja, vendo vídeos evangélicos, não outros vídeos, isso faz você ficar seco. E seco, você é a casa que foi limpa, mas está vazia. Então aquele que saiu e foi dar uma voltinha e não encontrou onde ele quis encontrar, não achou lugar para entrar, diz aqui que ele volta. Eu vou voltar lá para minha casa antiga. Vou tocar lá de novo. Eu sei onde é o fraco dele. Se ele me deixar entrar, melhor ainda, porque agora eu venho com mais 7. Agora eu só usava a questão sexual. Agora eu vou vir com mentira. Agora eu vou vir com espírito de violência. Agora eu vou vir com espírito disso, espírito de engano. Eu vou habitar nele. Aí o texto diz que o espírito do homem então fica o quê? Pior do que o estado original. Você é uma pessoa inteligente, você está entendendo o que eu estou falando? A minha pergunta é, você quer que isso aconteça? Você quer ter essa vida sem a certeza da salvação? Você quer ter essa vida onde a sua casa, por mais boa financeira que seja, uma boa casa, um bom carro, mas você está seco, você não tem o Espírito Santo de Deus e isso vai te levar ao inferno? Você quer isso? Mas eu não acredito no inferno, então não é com você que eu estou falando, mas você que acredita. Você quer isso? Não quer. Tenho certeza que não. Então precisa ter mudança, precisa se posicionar, precisa não se conformar com o que o mundo está falando, precisa repreender o seu filho. Meu filho tem 18, 21, é filho? Repreenda ele. Se ele for uma pessoa de Deus, ele vai escolher, mas você tem que repreender. Filho, está errado o que você está fazendo. Filho, você tem 2 netos, tem 2 filhos, já me deu neto, mas você está pensando errado nisso. E ele decide, mas você não pode ficar com a boca fechada, você pai e mãe. Está vendo o casamento indo para a destruição? Está vendo que a mulher, está te traindo? Está vendo que o homem está te traindo? Não vou tocar nesse assunto porque está bom do jeito que está. Eu sei que ele está me traindo, mas ele está dando o alimento na casa que eu preciso. Está errado isso. Está errado isso. Mas se eu mexer na ferida, pode ser que descambe. Você tem que tocar para que haja restauração e conserto. Mas a decisão é do homem, é de vocês. Se não tiver equilíbrio, se não tiver Espírito Santo de Deus trazendo e mostrando, porque quando há o Espírito Santo de Deus, irmãos, há perdão, há restauração. Olha só que coisa louca. O homem trai, a mulher trai, mas quando tem o Espírito Santo de Deus, a pessoa reconhece e fala assim, mas eu te amo, ali foi um momento de fraqueza, me perdoa, eu sei que vai ser difícil, mas eu tenho que provar. Há perdão. A mulher esquece, o homem esquece, apaga e não se volta mais no assunto. Vira uma história de fraqueza que hoje mostra um testemunho de fortaleza. Mas não se joga mais na cara o fracasso. Vocês estão me entendendo? E quem põe esse perdão? A mulher e o homem? Tenho certeza que se for deixar o homem e a mulher decidir pela força carnal de uma traição, de uma mentira, de qualquer coisa, aquilo que você falou lá atrás, lembra? Que o bispo ensina você que casamento, quando o bispo dá a bênção, eu nunca dou a bênção em cima de sentimentos. As pessoas falam assim, sem amor nada acontece, o amor é tudo. A Bíblia diz que o amor suporta tudo. Mas o casamento não é firmado em cima de sentimentos de amor. A Bíblia é firmada em sentimentos de compromisso até a morte. Isso é o que segura um casamento. Porque o mesmo amor que você falava, jura de amor, eu te amo, eu te amo, eu te amo, até a morte. I love you forever. Passa 2 anos, há um deslize, te odeio. Se eu tivesse coragem, eu te matava. Hoje não fala isso não, porque hoje as mulheres, o homem está dormindo, ela vai lá e esfaqueia, a mulher está dormindo, o homem vai lá e queima, põe álcool e queima. Hoje o negócio está difícil, você não sabe quem está dormindo. O sentimento vira ódio. E um ódio pior do que o inimigo. Consegue entender que quando o profeta de Deus, ele fala a palavra, ele ensina a verdade,
Se você obedecer à verdade, você vai se dar bem, você vai entender as coisas, você vai lembrar disso. Até hoje, eu e minha esposa, a gente se lembra dos nossos votos, dos 3 meses, né? Uma vez a cada domingo, a gente fazia um curso de noiva, onde a gente aprendia como cuidar filho, como seria o sexo, 1 ano, 2 anos, 10 anos, 3 anos, 30 anos, 40 anos, como seria a comunicação, né? Como seria aquilo, como seria o hormônio na gente, depois de uma certa idade, o que ia acontecer. A gente foi doutrinado, ensinado. Então hoje, quando a gente vive essas coisas, quando vem, né, a carne, o diabo quer fazer uma coisa, lembra, irmão? A gente já sabia que isso ia acontecer. Então a gente pode escolher continuar com a nossa teimosia de velho, continuar cada um na sua razão, ou então a gente fala assim, não, amém, tranquilo, a gente está na caminhada final para a vida eterna, para a morte aqui também na terra, vamos viver em paz, vamos ser obedientes, né? Quando você fala que eu sou teimoso, que eu falo que eu esqueci, que você não esqueceu, amém, eu esqueci. Aí vê se esqueceu mesmo, se não esqueceu, deixa passar batido, está tudo certo. Para que confrontar? Para que trazer? Né? A gente para assim, para que trazer confusão, se você pode, através de um único gesto, trazer a paz, sem precisar justificar. E se você de fato esqueceu, tente lembrar para não esquecer mais. Mas se você não esqueceu, está sendo acusado que esqueceu, faça lá, tudo certo, está tranquilo. Estou falando para mim e para minha esposa, que já estamos com 60 anos, 40 anos de casado. Mas você que é novo, que está construindo todos esses caráteres dentro de você, as questões de casamento, tem que ter o confronto de verdade, não pode dormir à noite, né, sem falar do problema, deixar para outro dia, não pode ficar em silêncio, não, essas coisas não é assim. Quando você começa o casamento, quando você está, né, andando, tem que ter as verdades. Enfim, voltamos aqui. O homem sem Deus é vazio, é seco. E Deus sempre também nos alerta. Olha o que diz lá em Mateus capítulo 4. Mateus 4:1. É bom você seguir. Tudo que eu falo aqui é da palavra, mas se você tem dúvida, vai nela e vai olhar o que eu estou falando e seja inteligente. O bispo que vos fala, o profeta, o homem de Deus fala a palavra, mas traz o rema da palavra, traz o logos da palavra, vai na palavra, porque você é inteligente. E se eu falei alguma coisa que está fora do que você está entendendo da palavra, busque discernimento, porque o inimigo às vezes tenta confundir, mas também o homem pode falar coisa para te confundir. Os falsos profetas estão aí. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, para ser o quê? Tentado ao diabo. Quem conduziu ele? O Espírito Santo de Deus. Lembra que eu te falei? Tá tudo tranquilo aí? Tem muito dinheiro? Tá viajando todo final de semana onde você quer? Mas buscando a Deus você não tá não, né? Então Deus te permitiu levar você até esse lugar. De repente para provar se você de fato vai estar no céu ou não. Porque pelas suas atitudes, deixou de buscar, deixou de ler, deixou de ir na igreja, está viajando para cima e para baixo, dizendo que está trabalhando. Eu trabalho só 2 horas por dia, home office. Eu sou empreendedor, faço milhões. Eu não estudei. Tá ótimo. Para aqueles que são de Cristo, que vivem dessa forma e que continua sendo de Cristo, glória a Deus, cara, você pegou o caminho certo, Deus está com você. Mas para 99% da maioria que não vai servir a Deus, porque o mundo já tomou conta, né? Quem não gosta, gente, aqui? Quem não gosta de ter uma vida onde você pode estar neste momento numa bela praia lá em Dubai, Fortaleza, um sol maravilhoso, restaurantes bons? Quem que não gosta? Todos nós gostamos, eu também gosto. Mas quando você entrega a sua vida a Cristo, você coloca, eu sou um pastor, eu coloquei o chamado, tenho chamado sobre a minha vida. Então tem renúncia dessas coisas. Porque eu não posso estar num domingo, de repente, num lugar se eu tenho um compromisso com a casa de Deus. Eu também tenho férias, eu também peço férias, mas aí é meu tempo de férias, mas alguém vai suprir a obra. Mas você está entendendo o que eu estou dizendo, né? Todo dia, todo momento, num lugar e sem buscar a Deus por nada. Tem alguma coisa errada. Porque o homem tem os seus inimigos. Quando a gente está no deserto, é aí que nós encontramos os verdadeiros inimigos espirituais. Vem a solidão, os amigos foram embora, a dificuldade está batendo na tua porta, todo mundo foi embora.
deixaram de te assistir na igreja, deixaram de dizimar, de ofertar, deixaram de ser seus amigos, deixaram de socorrer, deixaram de ser aquele cara que todo dia estava lá, final de semana, né, vocês viajando, restaurante, tinha dinheiro, né, estava tudo tranquilo, agora está no deserto. Cadê essas pessoas? Sumiram. Por isso que Deus diz para você confiar nele. Ele é o único pai que não vai te abandonar. Tem solidão. Começa a viver coisas difíceis. Aquele povo saiu de uma cidade que devia ter lá, né, nas suas formações estruturais, sombra. Foi para um deserto ficar debaixo de 45 graus em tendas. Quando você está no deserto, você tem inimigos, você encontra problemas atmosféricos, você encontra solidão e você encontra morte. Muitos foram mortos na sua caminhada até o final. Então, com tudo isso que o deserto traz, está na hora de você se posicionar para que você consiga visitar a Canaã, a terra prometida, aquilo que é fato, aquilo que é verdade. E a direção de Deus, quando Ele te dá essa orientação, ela está fundamentada em algumas pilastras, em alguns aspectos, para que quando você enxergue a terra Canaã, você possa passar por toda essa dificuldade. Primeiro é a vista. Avistaram a terra, certo? Foram, avistaram. Eu acabei de falar no início deste culto. Quero viajar, quero comprar um carro, quero ter uma casa melhor. Vai e veja. O mundo espiritual se move quando você materializa as coisas. Quando a gente fala aqui assim, ó, para de murmurar, pelo amor de Deus, você é uma pessoa que a gente não quer nem andar perto de você, porque é só reclamação, é só murmuração, é só falar mal do outro, é só julgamento. Ninguém quer viver isso. Não dá para a gente se juntar e falar das bênçãos, a gente está cheio de problema, mas será que a gente não consegue juntar e falar das bênçãos de Deus e que os problemas que nós estamos passando temporariamente, olha a boca declarando, o Senhor vai dar milagre, fica firme. Quando o irmão vem murmurar, fica firme, irmão. Deus é contigo. Levanta a tua cabeça. Segue adiante. Do que você pegar aquele problemão todo e falar, meu Deus do céu. Né? Tem gente assim, né? Pastor, eu estou com uma dificuldade assim, meu Deus do céu. Meu Pai amado. Só Jesus para fazer alguma coisa. Meu irmão, como você chegou nessa situação? Como é que você deixou isso acontecer? Nossa, que falta de sabedoria. Que falta de maturidade. Parece que você piorou. A pessoa ela vai deixando a outra mais embaixo assim, para depois lá no final falar assim, vamos só confiar em Deus. Ninguém vai a um conselho, ninguém vai a uma coisa para ouvir uma palavra dessa. A pessoa busca Deus para ouvir uma direção. A direção, irmão, é essa. Está errado aqui? Faça isso certo. Se Deus está nisso, deixa Deus te dar uma direção correta. Não force Deus, deixa Deus agir. Dobre o seu joelho, ore. Está envolvendo pessoas? Ore por ela, ore por ele. Diz, Senhor, eu tenho o Espírito Santo. Eu não estou conseguindo, Senhor, furar o bloqueio do entendimento para mostrar que a pessoa está errada. Mas o Senhor pode. Usa o bispo, usa um amigo, amiga, usa um pastor de fora, usa um vídeo para que o Espírito Santo fale e ela tire o bloqueio para que eu possa falar. Você já pensou em fazer isso? Porque isso dá muito resultado. Se a pessoa tem o Espírito Santo, você tem o Espírito Santo, se ele controla, mesmo que a pessoa esteja bloqueada, vai chegar uma hora que o Espírito Santo vai conseguir fazer assim, dar um sinal de alerta. Confrontar, discutir, violência, briga, constante. Você acha que vai furar o bloqueio ou você vai pôr mais bloqueio? Porque falta sabedoria. Então, isso precisa acontecer. Sair do deserto, comece a enxergar à vista, o teu milagre. Comece a ver o que você está querendo. É mudar de casa? Vou falar de coisas materiais. É carro? Visualize ele. Se é espiritual, está precisando de fortalecimento? Vai buscar em Deus. Está precisando disso? Vai buscar no Senhor. Entendeu? Busque no Senhor. Depois que você tem a vista, você começa a perceber Deus se movimentando em favor do teu milagre. Aquele povo tinha uma coluna, né, de nuvem de dia e tinha uma coluna de fogo à noite.
Então o povo de Israel começou a perceber o que Deus estava fazendo. E para nós é a mesma coisa. Se você não estiver percebendo Deus agir, e você só percebe quando você é um homem espiritual, oração, busca na palavra, você vai percebendo Deus falando, ó, tá vendo? Eu tô te colocando, ó, tô te abrindo essa porta, eu tô te colocando nesse caminho. É porque Deus está fazendo, você está percebendo. Então isso está acontecendo. A outra coluna ou disposição é quando você tem o entendimento, ela é entendida, o que Deus está fazendo. Por que Deus está fazendo isso? Eu estou entendendo, eu estou vendo, né? Estou vendo, eu estou percebendo, mas eu estou entendendo que se eu não ver a coluna, se eu não ver isso, eu estou entendendo que isso é um sinal que Deus está, eu estou entendendo que isso é um sinal de Deus, ou eu estou entendendo que isso é um engano do diabo. Porque você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, amém? Eu já vou terminar. E o último sentimento. Você sente. Aquela coluna de fogo, ela aquecia, não só era vista e entendida, mas ela aquecia. Porque no deserto de manhã, 45 graus, de noite, 0 graus, 5 graus, cai para baixo. Então aquela coluna, o que ela fazia? Ela aquecia. A coluna de nuvem, de dia, ela refrescava aquele calor. Você sentia. Amém? A palavra que eu queria trazer ao teu coração é esta. Bem curta, bem simples. Tem alguns tópicos que eu queria falar, mas eu quero, neste momento, orar. Eu quero que você não se conforme com as coisas dessa terra, do mundo. Por favor. Se humanamente falando, talvez eu te imploraria. Busque a Deus e não seja enganado pelas coisas do mundo, pelos amigos que não são amigos. O casamento não está bem, não deixe piorar. Já está sentindo que o homem não te procura, que a mulher não te procura, que o relacionamento tem alguma coisa errada. Comece a buscar em Deus a forma de ajustar. Acomodação financeira, em nome de Jesus, mude. Deus quer te colocar como cabeça. Pela tua capacidade, não aceite, a Bíblia fala para mim e para você, não aceite o que você está fazendo. Mas bispo, está tranquilo, esse meu valor aqui que eu ganho por mês, que é um valor assim médio, eu consigo pagar, né, se eu pago aluguel, se eu pago a casa, se eu pago a prestação do carro e tal, mas irmãos, às vezes você não consegue, né, tentar falar assim, eu vou esse final de semana ir para um parque, né, que tem um negócio tão legal, levar o meu filho, minha filha, porque eu não tenho R$1.000. Eu preciso juntar talvez 3, 4 meses para poder ter um momento desse. Deus não quer isso para você. Mas não porque você, é porque você tem capacidade, você se acomodou. Então, em nome de Jesus, acorda. Acorda. No mundo empresarial ao qual estou vivendo, eu, Isaqueu, que trabalho com Petrobras, óleo e gás, trabalho com, a minha especialidade é nessa área. Sabe o que a gente está ouvindo? E que está alertando todos os empresários, todas aquelas construtoras que saíram e voltaram, e que vai ser lançada no mercado e vai terceirizar, e a gente trabalha, a gente com certeza vai ser terceirizado em algum projeto, que a gente não vai poder entrar direto, porque fecharam de novo. Você entendeu? Então, o que a gente está ouvindo? Tem mais um ano, este governo, que a gente sabe o que ele é, não quero nem pôr a palavra aqui para você, mas a gente sabe o que eles fazem e o que eles são. Vai soltar tudo o que ele puder, vai deixar um rombo desse tamanho, vai colocar a obra aí, vai ter emprego para todo mundo, vai ter emprego para todo mundo, vai ter bons salários para todo mundo, para quem quiser trabalhar, para bom entendedor. Você ainda vai querer ficar acomodado? O fins que ele vai fazer isso, não importa para nós, o problema dele, se ele vai desviar tudo, mas vai ter emprego. E aí então as empresas estão se preparando, já estão se estruturando, porque sabem que vai vir uma jorrada, porque antes de terminar o governo, o que ele puder limpar, ele vai limpar. Ele vai jogar, e a coisa vai acontecer. Você quer um recado mais claro desse, você que está acomodado aí? Não, tá bom do jeito que está, não, tá bom do jeito que está, coisa nenhuma. Deus quer te prosperar. Se vai ter trabalho, busque o trabalho na sua competência. Eu não sei fazer aquilo. Se esforce, faz um cursinho se for o caso.
Mas pelo menos vá e entregue um currículo. Vá, faz uma entrevista. Em algum momento alguém vai falar assim, bom, ele não tem aí a faculdade, mas pelo perfil dele eu acho que ele vai ser um bom coordenador, um bom gerente aí, né? Ele tem um estudo, ele tem aí não sei nem sei falar mais, fundamental. Dá pra gente colocar ele pela experiência que tem, pelos anos que tem. E de repente Deus faz você sair de um salário de 2 mil, 3 mil reais para um salário de 10, 8, que é um salário de coordenador. Aí você fala, puxa vida, foi tão fácil. Não foi tão fácil. Faltou posicionamento, só isso. Uma coisa que o Tião falou domingo. Quem ouviu a palavra de Deus. E se você não ouviu, pode procurar aí no link da igreja que você vai encontrar a palavra do domingo passado. Foi passado? Ele falou sobre céus e terra, ele falou assim, olha, aquilo ficou tão marcado na vida da gente que se você tiver entendimento, você devia dar glória a Deus, fala ok. Ele falou assim, ó, Deus quando gerou todas as coisas, criou todas as coisas, já criou céus, terra e céus. Deus já criou a nossa morada no céu, lá no começo. Ou seja, Deus tem promessa para mim e para você, Deus tem milagre para mim e para você, Deus já traçou o nosso caminho para você, só não está acontecendo porque eu e você estamos parados, acomodados, murmuradores, né? Pessoas que só reclamam, pessoas que passam uma luta e reclamam da luta, deu sol, reclama do sol, veio chuva, reclama da chuva, o portão quebrou, reclama do portão, né? Reclama disso, reclama daquilo, quando você fica nervoso, você reclama, isso é para mim e para você, irmão, nós somos iguaizinhos, não tem diferença, nós nascemos do mesmo saquinho, né? Pó, e no pecado para piorar. Mas quando a gente vai entendendo Cristo, Ele vai nos ajudando. Quando vem, Ele fala, você errou, faz direito. E assim vai indo, até você se ajustar. Quando nós orarmos agora, nós vamos orar para que verdadeiramente você tenha o conteúdo da revelação desta palavra de Deus na tua vida sobre posicionamento nessa reta final. Para viver num tempo remido que nunca viveu na sua vida. Prosperidade, a bênção, a paz, um casamento maravilhoso, uma relação com os filhos maravilhosa. Deus é Deus que transforma e faz milagre. Diga amém aí, você que está comigo aí na rede, e nós aqui vamos dar um amém, porque Deus é maravilhoso. Vamos fechar os nossos olhos. Espírito Santo de Deus, que está entre nós, aqui e também pelas redes sociais, que está, Senhor, alcançando esses que estão nos ouvindo neste momento, e o que vão nos ouvir em outro momento. Deus, nós clamamos pelo conteúdo de uma revelação, Senhor, fiel, verdadeira para nós, pois ela é, mas que nós possamos entender que é o Senhor nos revelando, e nos pedindo para que acertemos o nosso altar, que nos arrependamos, Senhor, todos os dias pelos pecados ocultos, conscientes e os inconscientes. Que nós possamos, Senhor, ser pessoas humildes, tendo paz, a paz que o Senhor nos dá, pessoas honestas, com o caráter de Cristo. Se eu não sou a origem do mal e do pecado, eu não tenho que me justificar. Mas se eu sou a origem, por entendimento, que o Senhor nos perdoe, me perdoe, nos perdoe, para que nós possamos ter acesso à graça que foi nos dada, ou à prosperidade que já está sobre as nossas vidas, as bênçãos que já estão determinadas sobre nós, porque o Senhor já criou tudo isso. Tira de nós, Senhor, o enfraquecimento espiritual. Se você está enfraquecido, receba agora em nome de Jesus a força desse Espírito Santo que está dentro de você. Permita que Ele haja no seu lugar. Permita que o Senhor te oriente através da palavra. Tome um posicionamento, levante de sua fraqueza, saia dessa depressão em nome de Jesus. Repreenda esse demônio. Depressão é demônio, irmãos. Se você ainda não aprendeu, aprenda. Não é só problema psicológico, não. Ele se torna um problema psicológico, mas é demônio. Eu não quero ter demônio me deixando na cama, me deixando paralisado, me deixando enfraquecido, mexendo no meu emocional, me trazendo doenças severas. Eu repreendo a depressão da minha vida agora, em nome de Jesus, e me levanto desta cama, e me levanto desta cadeira e levanto aqui no meu espírito a força do Senhor para saber que o Senhor me resgatou.
Eu não aceito a enfermidade, Senhor, que foi lançada. Este corpo ela não pertence, mas está aqui, está me destruindo. Seja onde for, eu determino a cura do Senhor, o retirar da dor, a vontade de Deus sendo manifesta, Senhor, sobre a vida daqueles que precisam da sua ação poderosa. Eu repreendo, Senhor, a murmuração, os pensamentos de pessimismo que vivem na minha vida. Eu sei, Senhor, que a tua palavra não me ensina isso, mas eu não consigo vencer, eu não consigo, Senhor, ter palavras de sabedoria, palavras de edificação, mas eu quero denunciar, rejeitar a murmuração, rejeitar os pensamentos de fracasso, rejeitar os pensamentos de destruição e rejeitar também, Senhor, aquilo que eu digo que não tem solução. Tem, pois o Senhor é Deus de milagre, o Senhor é Deus que restaura, e eu declaro esta restauração sobre o meu casamento, sobre a minha família, sobre os meus filhos e sobre a minha vida como um todo. Eu declaro, Senhor, a vitória de Cristo naquela cruz na minha vida, que me deu, Senhor, a liberdade. Eu sou livre para escolher as bênçãos do Senhor e sábio para não escolher a morte e nem escolher as maldições. Por isso, Senhor, nesta manhã está sendo colocado, Senhor, no altar do Deus Todo-Poderoso as nossas súplicas, Senhor, as nossas orações, lhe pedindo socorro, porque se eu não tenho força, a tua força vem e o Senhor toma a nossa batalha, a nossa guerra, e sabemos que seremos vitoriosos. Levante os teus filhos nesta manhã. Eu quero apresentar a Malia, Senhor, aquela criança que nós estamos orando, que teve uma intervenção de urgência ontem, sangramento naquele sangue, aquilo que eles estavam para fazer, para trazer a melhora, até ontem, naquele momento, o Senhor trouxe um milagre, não permitindo que ela morra. Ela estava lutando pela vida, mas hoje, amanhã, haverá outras intervenções, para que ela possa viver, Senhor, na sua normalidade. Nós declaramos a tua cura sobre a vida da Malia Vitória, Senhor, em nome de Jesus, a sua intervenção. A dona Rosa, Senhor, que também está no hospital, por causa da quimioterapia que queimou o pulmão dela, tratou um problema, foi curada, mas existe um outro problema, queimou os pulmões, e ela tem muita dificuldade para respirar. Deus, só o Senhor. Eu quero, Senhor, declarar, uma vez um testemunho que eu ouvi de uma cantora, que tinha a sua voz, que tinha os seus pulmões também, todos condenados, e o Senhor curou-a, o Senhor colocou outro órgão ali, e ela pôde cantar com uma voz poderosa, exaltar o seu nome de uma maneira poderosa, porque o Senhor fez a intervenção. Senhor, faça isso na vida da dona Rosa, em nome de Jesus. A Miriam, a pastora Lilian, a pastora Lilian, também, Senhor, com diagnóstico de câncer, sofrendo com dores, sofrendo, Senhor, quase que todos os dias, e numa situação que só o Senhor para ajudá-la. Senhor, faça com que aqueles que estão auxiliando ela possam ter recursos, Senhor, mais e mais, para que ela possa ter ali uma segurança de um sustento, já que ela não pode trabalhar, já que ela não pode agir, Senhor, e mesmo assim, eu sei que ela se esforça fazendo alguma coisa para ter o sustento. Mas o que nós clamamos agora, Deus, tira, Senhor, a dor, tira, Senhor, agora, em nome de Jesus. Eu não sei, Senhor, a maneira e a forma, porque o Senhor é o Deus que conhece tudo, mas tem poder, Senhor, para eliminar aquele câncer. Eu também oro pela vida da minha esposa, pelo lúpus. Eu oro, Senhor, por aqueles que estão com alguma sentença, Senhor, de enfermidade, a minha vida na questão da glicose, do açúcar, do diabetes, Senhor, pressão, colesterol, qualquer pessoa que esteja, Senhor, com esses diagnósticos, nós declaramos a cura do Senhor, que haja sim o cuidado e o planejamento do homem, porque nós sabemos que há uma ordem do Senhor para cuidarmos do corpo, do Espírito que está em nós, no nosso corpo. Mas, Senhor, venha com a sua intervenção, eu te peço, para nos dar, Senhor, conscientização, e para que o teu milagre seja um testemunho vivo para outras pessoas. E eu quero declarar, ó Deus, neste domingo, nesta manhã, que o mês de novembro ainda não se encerrou, ainda há uma semana, e nós declaramos lá no início que seria um mês de milagre, que seria um mês de grandes soluções, que seria um mês, eu tenho visto a tua boa mão, opere na vida dos teus servos. Temos mais quase 10 dias ainda pela frente,
de 5 dias, para vivermos esses grandes milagres do Senhor. Nós declaramos ainda neste mês de novembro a resposta de todos os pedidos que os teus servos têm colocado diante do teu altar. E declaro um domingo de paz, de bênção, da bênção e a paz do Senhor junta sobre os seus lares, sobre os seus familiares. Assim eu quero te abençoar para você desfrutar deste domingo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se posicione na presença de Deus. Amém. Amém. Amo vocês em Cristo Jesus. Seja um instrumento de Deus, compartilhe este vídeo, replique ele, para que o YouTube veja que nós falamos coisas boas do Senhor e para que nós possamos dar continuidade. Deus abençoe você, até terça-feira em nome de Jesus, se Deus assim permitir. Amém.